Vamos lá, esse é o segundo episódio aqui da série que eu trago um pouco das vivências aqui do meu escritório. Quando eu trago vocês para dentro aqui do escritório, a gente senta, bate um papo. Esse que é a ideia aqui desses vídeos, né? Apesar que eu estou em casa, se sintam em casa também e é como se a gente estivesse batendo um papo lá no escritório. Então eu sempre vou trazer alguma questão de algum cliente, alguma questão de projeto, alguma questão de algum incorporador, algum construtor, de gente que constrói para vender, que esse é o meu público, é o meu cliente geralmente. Então, a ideia é trazer um pouco dessas vivências aqui para vocês e também que vocês comentem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Tá? Então, esse é um vídeo que ele acaba tendo algumas respostas às perguntas dos vídeos anteriores. Tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre retorno sobre investimento, ROI dos meus clientes, né? Qual que é o retorno de investimento na média dos meus clientes. É claro que isso vai variar de cidade para cidade, região para região, de estado para estado, né? Mas eu vou trazer um panorama geral aqui que eu acredito que é interessante de vocês saberem e, enfim. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco da minha cidade aqui, do que é o meu contexto, como que eu vi o mercado imobiliário se desenvolver ou não se desenvolver aqui na cidade. Uma coisa que eu acredito que sempre há oportunidades, mesmo que o mercado está ruim, né? Hoje 2025, hoje acho que é dia 30 de uma sexta-feira, hoje é dia 31 ou 30 de outubro de 2025. Então hoje a gente está com taxa de juros altíssima, o que naturalmente faz com que o mercado imobiliário dá uma engessada, dá uma lentidão para o mercado imobiliário natural, né? Mas sempre tem oportunidades. E aí, até olhando para a cidade, eu vou falar primeiro da minha cidade, depois eu vou falar de outros clientes para a gente montar um contexto mais maior, assim, né, de todos os tipos de padrão. Eu quero trazer aqui para vocês o retorno de investimento para cada tipo de obra, para cada padrão de obra, geralmente que os meus clientes conseguem. Então, fiquem aí que tem bastante conteúdo nesse vídeo. Pegam seu cafezinho. Hoje eu estou com o meu café. Estou com um pouquinho mais de tempo, então hoje dá para a gente trocar uma ideia. Hoje está chovendo, então as obras que eu estou aqui tocando estão tudo iniciando, então está tudo parado. Então eu tenho um pouquinho mais de tempo antes de ir para o escritório. Vamos lá, chega de enrolar, né? Então eu vejo que a minha cidade aqui é uma cidade de 8 mil habitantes, uma cidade bem pequena. A gente tem cidades vizinhas aqui que também tem nessa faixa de 10, 12 mil habitantes, então são quase como se fossem 3 cidades juntas, assim, mas cidades pequenininhas mesmo, que até quem é de outras cidades maiores vai dizer que é uma cidade interior. Uma cidade muito boa de viver, muito boa de morar, tem suas particularidades aqui, mas é muito boa. Mas cidade pequena. Então, poxa, uma cidade pequena é difícil de fazer dinheiro. Tá? Já vou te dizer, não é fácil. Às vezes, né? Quer dizer, depende também, porque eu tenho um cliente que faz uma grana em cidade pequena, que depende da economia ali da cidade. Né? Mas eu vou te falar como é que é aqui. A gente consegue visualizar assim, há uns 7 anos atrás, eu via que o que acontecia aqui pra gente? A taxa de juros já era mais baixa, né? O pessoal comprava o terreno e construía por conta. Eles não compravam, a grande massa não comprava a obra pronta. Era muito difícil, muito difícil. Se não tinha, né? Claro, sempre teve quem construiu para vender e tal. Mas era uma tendência assim do pessoal comprar o terreno, construir a casa para morar. E aí eu vivi isso, fiz muito projeto nessa época. Tinha uma parceria com uma construtora que a gente fazia muito projeto, era tudo meio parecido assim, né? Mas fiz muito projeto nessa época. Foi uma época boa assim para o escritório, deu uma alavancada. Então a gente viveu essa época aí de que aqui na minha região o terreno era barato, assim, e o pessoal conseguia financiar para construir. Na época, o cara não precisava nem dar entrada praticamente, fazia um esqueminha ali para o cara financiar 100% e fazia a casa, sabe? Então teve essa fase, então quem construía para vender estava sempre meio com, com um imóvel parado, porque era melhor para o cara fazer a própria casa, entende? Então teve essa fase. Aí passou um tempo, como aconteceu muito isso,
O valor dos terrenos aqui aumentou muito, mas assim, muito mesmo. Até comparado a outras cidades, conversando com outros clientes de outras cidades, o nosso valor de terreno aqui é muito alto, tá? Mas assim, altíssimo mesmo. Aqui a casa onde eu comprei também, eu consegui por um preço legal, mas hoje já está um valor absurdo, assim. Que eu acho absurdo, para nossa cidade pequena, assim, é absurdo. Tá falando aqui de, é, vamos dizer assim, ó, pensa num loteamento que ele não está no centro, um loteamento fora do centro, e a gente está falando de terrenos aqui na minha região, 180, 200 mil reais, terrenos de 300, 360 metros quadrados. Então, para a nossa realidade, que é muito grana para um terreno, né? Então, teve esse boom dos terrenos, e aí, naturalmente, o pessoal não conseguia mais financiar, já tinha na época começado a aumentar um pouquinho os juros, pelo que eu lembro, mas né, os juros não era tanto discutido na época. Então, meio que estava tudo certo. Mas aí o pessoal começou a parar de fazer isso porque o valor do terreno começou a aumentar demais. E aí teve uma nova fase. Aí sim do pessoal começou a construir casas para vender, né? E aí na época era até engraçado. O plano diretor era outro. O pessoal tocava num 360 metros quadrados, tocava 3 casas, assim. Apertava até não querer mais. Era apertadíssimo, assim, casas bem pequenininhas, bem pequenininhas. E só que fazia e vendia, né? Pelo mesmo valor que o cara antes comprava o terreno e financiava a casa. E aí começou essa onda da construção para venda, né? O pessoal começou a fazer isso, muito, muito, muito. Só que, pelo menos pra gente aqui, começou a dar muito problema essas casas. Primeiro, eu quero uma casa, vou ter uma casa. O cara se iludia nisso, de, pô, vou ter uma casa total, comprava essa geminada que tinha a frente ali, mas era um gramadinho que quase não cabia uma cadeira de praia, né? Atrás da casa tinha espaço, mas de um lado era muro, do outro lado era muro, tudo muito pequenininho. Então era uma ilusão de que o cara tinha uma casa, né? E muito pequeno, o cara não conseguia botar um sofá dentro da casa direito, assim, esse tipo de obra que foi se fazendo nesse período, né? Então, se fez muito disso também, tive muitos clientes que fizeram isso, e se vendia, né? E também aconteceu o mesmo lá, o pessoal começou a evitar esse tipo de obra, né? E aí teve uma nova fase, que aí a gente está, apesar que assim, teve um período, depois desse período, que a gente pode falar que foi 3 anos atrás, teve um período bem ruim para a gente, que foi uma alteração do plano diretor, que aí cortou esse tipo de obra de conseguir fazer 3 casas geminadas em 360, hoje faz 2 assim no pau da goiaba, por conta de urbanística mesmo. Então teve uns 2 anos que a gente meio que andou de lado aqui na cidade, né? Andou de lado por conta disso, tinha muito condomínio, a gente estava com 2 condomínios parados, condomínios de casas assim grandes, parados, por conta de plano diretor. Então a gente teve essa questão também, assim, parado no sentido que o investidor não queria investir, porque ele não conseguia aproveitar o terreno, né? E agora começou a soltar um pouco isso ali. Mas existe uma tendência que aqui o meu mercado local está tendo. Como o valor do imóvel é muito alto, o valor do terreno, desculpa, é muito alto, o pessoal, o investidor está optando pelo quê? Fazer prédiozinhos de 3, 4, 5 andares, até 5 andares, que aqui não precisa de elevador e tal. E aí o que o cara faz? Em vez de fazer uma casa de 40 metros quadrados, ele faz um apartamento de 70. Aproveita a estrutura, faz um apartamento de 70. Então, ele consegue fazer esse valor do imóvel dissipar um pouco, né? E consegue fazer uma obra boa ali e tal, e consegue ter um retorno financeiro legal. Então, essa hoje é uma tendência que eu vejo que está acontecendo aqui no mercado, tá? E aí, assim, que tipo de obra que a gente tem aqui primariamente, assim, né? Muito pouca obra abaixo padrão. Tem algumas, mas é pouco. Diria que provavelmente 15 a 20% do mercado. A grande maioria, a grande massa das obras é padrão médio e médio alto. E uma porcentagem muito pequenininha é padrão alto. E aí vem minha briga também, não é minha briga, né? Mas eu acabo torcendo um pouco o nariz para vendedor de curso, o cara te vende que é fácil construir para vender, e aí ele vai te vender um modelo de negócio que é para te fazer uma obra de alto padrão, que tu vai ganhar muito dinheiro, né? E depois eu vou entrar no retorno de investimento de obra de alto padrão aqui, médio dos meus clientes, mas eu preciso te falar algumas coisas antes.
Aqui no meu mercado, por exemplo, no mercado local, não funciona esse tipo de coisa. O alto padrão aqui existe, e o alto padrão é alto padrão pra caramba, mas o pessoal não é acostumado a comprar pronto. O alto padrão aqui não compra pronto, tá? O alto padrão aqui, ele constrói. Ele compra o terreno e coloca lá uma equipe para fazer, contrata projeto, contrata isso tudo e bota para fazer. Ele não gosta, é muito difícil aqui. Teve um caso aqui que eu lembro de cabeça, é claro, que teve um empresário grande que comprou uma obra pronta, só que a obra estava meio que por muito tempo em banco, acho, alguma coisa nesse sentido, pegou lá em leilão e reformou ela toda, gastou mais 3, 4, 5 milhões, sei lá, para deixar a obra do jeito que ele queria. Então, meio que ele refez a obra, só meio que aproveitou o terreno. Então, se tu não entender um pouco do que o mercado, como que é o teu mercado ali, tu pode levar uma baita de uma furada. Tu vai tentar aplicar um negócio desse, vai financiar muitas vezes, né? Vai lá, vai na caixa, financia no teu nome, faz a obra meio que alto padrão e fica parada essa obra ali, ó, ferrou, né? Então, eu quis trazer esse contexto meu aqui para vocês olharem para o de vocês. Olha para a sua região e tenta entender como é que é, o que o mercado quer, o que o mercado precisa, ou melhor, o que o mercado já está te pedindo, né? Então, para a nossa região aqui, está dando muito certo esse mercado de prédios pequenos. Inclusive, eu tenho 2 clientes que agora a gente está iniciando. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu vou começar a sempre que eu vou na obra, eu sempre faço um storyzinho lá da obra, vocês vão conseguir ver a evolução desses prédiozinhos, na qual esses 2 clientes em específico vão ir para uma outra estratégia. Eles estão construindo, os 2 começaram agora junto, eles vão construir e é para alugar. Então, tem isso também, o cara não consegue comprar às vezes uma casa, ele vai ter que alugar. Não tem jeito, tem uma demanda absurda por imóvel aqui na nossa região, sabe? Mas é muito difícil comprar, o cara não tem dinheiro, então ele vai alugar. Então, foram 2 prédios que a gente fez, um com 15 unidades, outro com 12 unidades. São prédios pequenos, 3, 4 andares, e a gente conseguiu assim fazer isso aí para o cliente e ele vai alugar, não só alugar para quem é daqui e quer, né, vai viver ali o dia a dia, mas também para Airbnb. Né? A nossa região é muito forte na parte de, forte sim, está crescendo cada vez mais na parte de turismo, passa o Circuito Vale Europeu aqui, quem conhece, quem anda de bike aí, provavelmente já ouviu falar, que é o Circuito Vale Europeu, então passa na porta de casa. Então eles estão apostando um pouco nessa ideia também, de segurar um pouco esse dinheiro do turismo, né? E fizeram esse tipo de obra. Só molhar um pouco minha garganta aqui, porque vou falando e vai engasgando, né? Então é isso, olhar para a sua cidade, olhar para a sua região, entender o que acontece. Aí eu vou te falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, né? Por que eu consegui me colocar nesse mercado de construção para venda, de incorporador, de construtora? O estilo de trabalho, porque assim, o que eu faço? O que é o meu escritório trabalha? Meu escritório trabalha com projeto estrutural. Né? A gente tem a área de projeto arquitetônico, hidráulico, sanitário, a gente entrega também, mas o carro-chefe é projeto estrutural. Porque é uma coisa que eu gosto, algo que eu sempre estudei, e algo que eu me aprofundei no sentido de não só a parte teórica de cálculo, de dimensionamento, que é muito legal, eu adoro, mas a parte de olhar para a obra como um negócio. Então hoje, o meu processo, até no último vídeo aqui desses episódios, eu falei um pouco do meu processo, se você não viu ainda, eu vou deixar um card aqui com esse vídeo para você ver ele, tá bem legal também, eu acho, né? Claro que eu vou dizer que tá legal, né? Mas tá legal porque eu te falo como que é o meu processo de desenvolver um projeto estrutural, e que eu acho que é o que me coloca nessa posição de conseguir falar com esses construtores, com esses investidores, né, que eu trago não só o que o mercado entrega, porque o que o mercado hoje entrega? Vou ser bem sincero, porque era o que eu também aprendi a fazer. A gente forma na faculdade, a gente não tem um conhecimento de dia a dia, de obra assim, e a gente primeira coisa que a gente pensa é comprar um software para apertar botão. E aí isso aí é um poço sem fim, porque tu acha que tu tá fazendo um projeto bom e tu tá fazendo um projeto porcaria, colocando sobrado, prédiozinho com um pilar com 6 barras de 16, que eu já vi isso aqui numa casa, inclusive. Então, assim, é umas coisas que eu não vou dizer que quando eu comecei lá eu não fiz, porque a gente vem sem o conhecimento prático e tal, e até de entender o que é o funcionamento do programa, né? Mas
eu fui para esse ramo de, pô, vamos lá, vamos comparar, vamos entender quais sistemas é mais em conta, o que, que dá para fazer, o que, que dá para otimizar nessa obra. Então, eu hoje até pego pouca obra de alto padrão, porque a obra de alto padrão tem pouco espaço para otimização, né? E eu gosto de otimizar, eu gosto de pegar o projeto e, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu tive um caso aqui, só abrindo um parênteses, tive um caso do cliente, que é esse dos dois prédios, que os dois casos, o cliente veio com uma ideia, a gente desenhou, o Marlon, que é arquiteto lá do escritório, desenhou, tal, eles estavam meio já com a ideia feita, sabe? Só que o projeto que não ia funcionar, o projeto que não ia, os ambientes não iam funcionar. Eu perdi uns 2 dias, fuçando a internet, consegui encontrar um modelo muito top lá, sempre é fora, Europa, né? Consegui encontrar algo, uma planta, né, próxima ao que o cliente queria, só que muito mais otimizada. A gente trabalhou, a gente já tinha feito o arquitetônico pronto, estava pronto. Falei para o cliente, cara, vamos fazer assim, olha só, muito mais otimizado, muito melhor. E a gente alterou tudo, fez o arquitetônico novo, o Mal ficou puto comigo, mas assim, faz parte, sabe? Tipo, eu quero entregar o melhor para o cliente, essa que é a ideia, tá? Claro, eu tô aqui fazendo uma venda para vocês, né? Inclusive, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo, você entra em contato, a gente conversa. Mas é só para você entender que eu acredito que esse é o caminho. E se você é engenheiro e que está querendo ir para essa área, pense no cliente também. Eu acho que é legal, tem muito dinheiro aqui, né? A gente montou uma comunidade legal aqui de engenheiro, muita gente que me assiste é engenheiro. E então, essa é a minha filosofia de projeto, tá? Essa é a minha filosofia de empresa, de olhar também para o cliente e tentar trazer uma otimização para ele. Beleza? Jabá feito, vamos para o último item aqui da minha listinha de hoje. E eu coloquei aqui quais são os retornos que você deve esperar para cada tipo de obra. E a gente finaliza aí esse bate-papo de hoje. Então, vamos lá. A gente tem, então, os 3 padrões, né, mais comuns. Padrão baixo, padrão médio e padrão alto. Tá? O alto padrão. Vamos começar pelo padrão baixo. Esse é um tipo de obra que eu trabalho pouco, apesar de trabalhar, geralmente se trabalho é com prédiozinhos, porque aí tu consegue otimizar um pouco mais os materiais para conseguir rentabilizar, né? Tem que otimizar, enxugar ao máximo, mas dá para fazer obra muito bem otimizada com esse tipo de padrão e trazer um retorno bom para o cliente. Mas, qual que é a questão do padrão baixo, tá? Qual que é a questão do padrão baixo? Tu tens que ter uma demanda muito boa de mercado para ter liquidez rápida. Essa que é a questão. Tu tens que construir rápido e tu tens que vender rápido. Tu não pode deixar estoque. Isso aqui é venda. É fazer, vender, começar outro, vender, é produção. Tá? Padrão baixo é produção. Tá? Na minha visão, tá? Vendo outros clientes, assim, que hoje eu não atendo só minha região aqui, né? Eu atendo outros clientes de outras regiões do Brasil até. Vendo esses clientes, a gente vê que o padrão baixo é essa a ideia. Tu tens que ter liquidez rápida, tens que ver que o mercado vende rápido, não inventa história, projetinho feijão com arroz, né? E aí venda. Né? E dá para ganhar dinheiro, mas assim, eu vou estar te falando que uma boa projeção para o padrão baixo é 20, um ROI ali de uns 20%. É difícil conseguir mais que isso, é bem difícil. E por que por isso que, inclusive, o juros alto atrapalha, né, o mercado imobiliário, porque o cara que vai investir, ele vai investir aonde? Que é onde vai dar 15% de retorno ou 20% de retorno, que pode variar. Pode dar uma M, a caixa não ter grana e tu não conseguir liquidar esse imóvel, né? Então, o cara que tem a grana, que é o investidor, que vai estar por trás ali desse, muitas vezes, né, por trás do teu negócio, às vezes ele vai ficar meio receoso, porque ele vai olhar 20%, 18% às vezes. Então, dá para conseguir mais? Dá. Aí é otimizar, né? Dá. Já cheguei cliente que conseguiu 25% no padrão baixo, conseguindo trabalhar com uma obra bem otimizada e venda rápida, assim, né? Um trabalho de venda legal, marketing bom também, né? Isso aí conta também. Isso aí conta também. Você saber vender o seu produto, com certeza vai fazer muita diferença. Outro tipo, então, segundo tipo, padrão médio. O padrão médio é o padrão que eu mais trabalho, eu acredito. Esses exemplos que eu falei para vocês são tudo de padrão médio. Tá? O padrão médio, ele também precisa de liquidez, é claro, né? Todo mercado precisa de liquidez, mas ele não tem tanta pressa quanto
o padrão baixo, né? O padrão médio eu já vejo que tem cliente que às vezes dá uma seguradinha em algum produto para manter o preço ali, quando ele consegue segurar 1, 2 meses a mais ou até mais às vezes para fazer a venda, para conseguir um retorno melhor, né? E aí a gente está falando de 20, 25 para 30, 35%, acima de 35% também é difícil pra caramba, galera. Não, olha, gente, para trabalhar com obra, construir para vender, de novo, não é conto de fadas. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter gente boa, eu digo assim, gente boa em obra, gente boa, corretor bom para te ajudar nesse negócio, marketing legal, pensa no marketing bom também para vender esse teu produto, isso é bem importante. Ter boas pessoas é muito importante. É sério, vão por mim. Dá para ganhar muita grana, mas tem que ser bem feito. Então a gente está falando aí de uns 30%, 35%, média, né? Claro. E, gente, estou falando do meu, assim, do que eu vejo dos meus clientes. Não, isso aqui não é uma regra. Tu vai me dizer assim, Alisson, mas eu não consigo sair de 10% de ROI padrão baixo. Pá, peraí, mas aí é o teu caso. Vamos ver o que está acontecendo, o que tu está errando, né? Onde que está errado o negócio, né? Mas na média é isso que você deve esperar e é isso que você deve calcular. E aí o padrão alto é um mercado realmente que dá grana, tá? Tem cliente que faz dinheiro, né? Litoral principalmente, litoral aqui de Santa Catarina, a galera faz uma grana com o padrão alto, mas também tem que acertar no produto, e assim, tem que acertar muito no produto, porque o padrão baixo, apesar de ser essa questão de ter liquidez e tal, o padrão baixo ele até te permite alguns errinhos. Se tu fizer um quarto pouco pequeno, um quarto, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou errou posição de janela, sei lá, algum erro de obra ali, ele até aceita mais. Agora, o padrão alto, se tu fizer uma obra que não encaixa ali, o cara ele não vai aceitar, ele não vai, assim, não vai vender tão fácil, né? É o tipo de obra que tu não otimiza, é o tipo de obra que tu vende com os olhos ali, né? Então é um outro mundo, tá? O padrão alto é outro mundo, mas é onde tu consegue ter os retornos maiores ali, né? De 30 para cima. Né? Então tem gente que consegue retornos bem grandes, mas aí de novo, depende da região, tá? Eu tive um cliente, agora eu me lembrei aqui, que queria fazer essa questão do padrão alto. Então, vou fazer uma obra de padrão alto aqui numa outra cidade, fazer um padrão alto aqui, tal. Só que o cara queria otimizar a obra, não queria fazer nada do que o mercado pede, assim, né? Então ele queria enxugar, ele queria fazer uma obra de baixo padrão para padrão alto. Isso não funciona, simplesmente não funciona. Você vai ter que, né, realmente investir não só em material, mas em inteligência ali para fazer um negócio que realmente o mercado precisa. Mas, gente, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Comentem aqui, comentem o que mais vocês querem que eu traga aqui, que eu posso estar tentando te ajudar. Até eu pensei, depois vocês me falam se vocês acham que é interessante, me tragam aqui se vocês querem. Deixa eu só fechar aqui, que acho que está acabando a minha bateria. A gente já vai finalizar o vídeo. Talvez eu vou trazer um case, né? Trazer como que eu desenvolvi algum projeto, como a questão de custos, se vocês se interessarem. Isso, se vocês se interessarem, eu posso estar trazendo. Eu estou vendo também para tentar fazer um vídeo um pouco diferente. Vou ver se vai dar certo. Tem um note aqui que eu vou botar o OBS e vou tentar trazer uma telinha aqui para vocês, trazendo algumas imagens. Apesar que eu gosto muito desse tipo de vídeo de talk head, né, que a gente chama, mas talvez, quem sabe, eu venha com alguma novidade para a gente testar aqui. Vocês me dizem nos comentários se vocês acham que é legal. E se vocês estão gostando desses vídeos, inclusive, né? Tanto quem está aqui, que é engenheiro, que está olhando para poder se inspirar, talvez, em como lidar com seus clientes, e para quem quer construir, para vender também, quem quer entrar nesse ramo da construção civil, né? Então, é isso, vamos fechar. Eu falei aqui para vocês, né, da minha cidade, como que é o meu contexto, eu te falei as fases aqui da minha cidade, que são coisas que você pode olhar também para a sua. Eu falei um pouco do meu trabalho, como que eu faço, por que eu estou no meio aqui te falando de construir para vender, sendo que eu sou um engenheiro que faz projeto estrutural. E os 3 tipos de obra e os retornos esperados para cada tipo de obra. É isso, gente. Até mais e valeu!